Boa tarde. Boa tarde. Depois de uma longa viagem, felizmente conseguimos nos encontrar. Muito bem, meu amigo. E a história de Guidalho Fishman? O senhor conseguiu pesquisar? Este documento é fundamental para a sua pesquisa sobre a história de quatro irmãos. Mais precisamente sobre a história da vida de Guidalho Fishman. Aqui tem a gênese da imigração judaica no Brasil, que na época a sede era em Quatro Irmãos. Então eu espero que o senhor tenha êxito no seu trabalho, por isso eu vou lhe entregar esta importante obra. Pois há anos venho procurando documentos sobre este homem. Pois acredito que nessa obra o senhor encontrará todas as respostas para o seu trabalho, para a sua pesquisa. Tenho certeza que a partir de agora o senhor terá grande sucesso naquilo que o senhor está fazendo. Guidalio, Ben Hamot, Machinirot Seba Hainze, Sheatat Elehe Vaderetov, Haolam, Pagabon Harayot Sheladam. Umanitze, hi kedelesi Hedetov, Ata Tsahia Mehashem, Tsahia Leagia Bayador, Lilmod Veleakia Hamet, Veata Mazlia Istov. Todaraba, Ani Yagia Aetz Shalha. אני רוצה שאתה לא רק תלך נעש, שלי אבל תקל כוחות להגיע האב. בסדר אבא, ככה אני אעשה.
Meu nome é Guidálio Fishman. Sou um cidadão como qualquer outro cidadão. Vocês conhecerão hoje a minha história, ou melhor, um pouquinho da minha história. Meu pai era Ângelo Nudelman. Minha mãe era Guilhermina Nudelman. Ambos vieram após a guerra para o Brasil. Saíram da Europa, os dois. A minha mãe veio de Kiev, na Rússia. E o meu pai falava muito, mas eu não recordo bem, mas parece que era Rezene, na Europa, mas só que ele não lembrava direito. E meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, até hoje ainda não desisti. A nossa família era pobre, mas era muito unida. Até hoje nós procuramos, isso é a coisa, eu acho, a melhor coisa do mundo, é a união da família. E os parentes dos meus pais, sempre quando vinham, eles vinham de outros lugares, paravam lá em casa. Porque a minha mãe, ela foi a única filha mulher da família. Quando meu avô chegou no Brasil, ele era viúvo. Ele teve 10 filhos. Então, olha, a minha infância não teve muitas coisas marcantes, porque a gente era pobre, não tinha como, né, usufruir as belezas, as coisas boas, os teatros, não tinha como. Nós tínhamos um vizinho de porta, e o pai dele trabalhava de porteiro num cinema. Então, ele conseguia as entradas e a gente ia na segunda-feira, porque domingo não dava. Domingo era para quem pagava, né? Mas segunda-feira ele conseguia, e ele vinha lá em casa, me entregava na minha mão e dizia: pode convidar uma amiga, uma irmã. Eu fui uma criança muito de casa, porque eu era mais nova, então a minha mãe me dava muita mordomia. Quando meu avô falou que já tinha reservado lugar num porão de um navio, eles vieram, tá? E daí a minha avó ficou apavorada, começou a chorar, ela disse que ela não vai, e não veio. Morreu antes de vir. Ela tinha 36 anos. Já tinha 11 filhos. Às vezes eu fico pensando, eu gosto de me lembrar do passado, porque eu acho que isso aí dá uma força diferente para nós enfrentar o futuro. E o presente também, porque são coisas bem diferentes. A família da minha querida Clarícia sofreu muito antes de chegar ao Brasil. Eu procurei conhecer um pouco da vida destes batalhadores. Não foi nada fácil. Passaram as maiores necessidades que um ser humano poderia passar. Mas no final, todos saíram vencedores. Porque olha que uma pessoa, quando nasce, ela tem um certo destino. Por isso que eu acredito muito em destino. Eu nunca ia imaginar que ia morar em Quatro Irmãos, nunca. Se alguém viesse e me contasse, eu ia dizer, não, deixa eu ver, espera aí. A irmã do meu cunhado era casada com um parente dele de Quatro Irmãos. Estavam aqui. E eles vieram visitar a minha irmã ali. Daí acendeu a luz, logo em seguida, daí nós fomos lá levar os livros, e na volta, daí eu passei por lá e ficamos um pouco conversando, mas eu nem não olhei direito, não sabia nada. E daí, no outro dia, a minha amiga, essa que é parente dele, veio lá em casa, porque não tinha telefone também, né? Daí ela veio lá em casa e disse: sabe, Clarice,
aquele rapaz que tu conheceu ontem, ele se interessou muito por ti. Eu nem me lembro a fisionomia dele, porque eu nem olhei, tinha muita gente, crianças, tudo brincando, sem luz, acende, apaga. Daí tudo bem, daí marcamos um cinema, e daí eu fiquei aguardando em casa, porque foram mais 3 além de eu junto, né? E as outras sentaram, procuraram todas sentar ao redor dele, eu não. Eu sentei do lado, menos próximo. Por sinal, fez uma coisa que na época era uma coisa surpreendente, porque ele tinha tirado a carteira, uma carteira lá em Quatro Irmãos. Não, nem carteira não tinha. Ele veio de carro e colocou as 4 pretendentes lá dentro e foi no cinema. Isso devia ser o dia 23 de março de 1954. Mazzaropi, no filme que as multidões aplaudiram. Era para ser um passeio normal. Mas a Clarícia fez com que eu me apaixonasse perdidamente por ela. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Daí ele foi embora, mas deixou o endereço, tudo, não tinha telefone, não tinha nada. Eu escrevi uma carta muito romântica, fui no correio, lá em Porto Alegre, chego lá e disseram, olha, esse nome não existe no mapa. Quatro Irmãos não existe no mapa, a senhora deve estar enganada. Não tem outro nome? Eu disse, não, ele me deu bem certinho, Quatro Irmãos. Não tem, eu disse, bom. A minha doce Clarícia nunca imaginou onde ficava Quatro Irmãos. Pois a moça do correio lhe disse que nem no mapa constava a minha cidade. A pobre menina ficou surpresa, pois imaginou que eu havia enganado. Eu falei a verdade. Com o tempo, ela entendeu. Disse, deixa aí, deixa, que nós vamos dar um jeito. Só que eu não sei quanto tempo vai demorar para chegar no destino. Porque nós temos que saber aonde fica esse lugar, que nem no mapa não tinha naquela época. Minha namorada Clarícia estava confusa. Havia perdido a mãe e o pai. Estava sozinha, desolada por completo. Procurou uma amiga próxima para desabafar. As duas entraram em prantos, sabendo que as histórias acumulavam tristeza e solidão. Aí então, ela procurou o rabino para uma conversa. Foi muito produtivo o encontro. Ele a orientou por completo. Era um homem de família e que sabia das dificuldades que o ser humano passava no seu íntimo. Mas quando já deu para mandar cartas, daí eu comecei a mandar. Mas ele mandou, perto do que eu mandei, era nem 10ª parte, né? Porque os homens
não tem tanto assunto assim para escrever, né? As cartas eram escritas semanalmente. Às vezes, Clarice escrevia até 2 cartas por semana. Eu recebia sempre atrasado. Levava até 4 meses para chegar a algumas correspondências. Preferia ir na bodega do seu Juca para poder ficar mais à vontade. Eu lia tudo com muito carinho, com muita saudade. Eu queria parecer um homem forte. Não demonstrava para nenhum familiar as minhas emoções. Eu chorava às vezes, mas preferia não contar isso para ela. Mas o meu coração era de papel. E daí começamos a nossa correspondência e surgiu outro problema também meio complicado, que eu tinha que deixar toda a minha família, e eu queria fazer vestibular naquele ano, eu tinha terminado normal. Queria estudar, se não fosse o vestibular, fazer outras coisas bem diferentes, né? Porque eu acho que um jovem sempre tem. Sim. Tem muitos, pensa em muita coisa, mas não deu. Porque ele falou, olha, nós vamos casar logo e vamos para 4 irmãos. Ah, quando eu ouvi 4 irmãos, olha, fiquei estática lá, não podia. Disse, meu Deus, será que eu estou ouvindo bem? Disse, eu tenho minha família, eu tenho meus negócios lá, eu não posso vir para cá. Mas se tu conversar com ele, é uma pena que ele tem aquele problema de esquecimento. Mas ele, quando está bem, ele se lembra de tudo. Ele sai, ele reconhece pessoas que faz 30, 40 anos que ele não viu. Trabalhou na granja, o fulano carregava isso, o outro tinha um caminhão, ele se lembra de tudo. Imagina eu chegar de Porto Alegre, me apresentar o banheiro para tomar banho, né? Daí eu pensei que banheiro é banheiro, para mim, eu sei, a gente não era pobre, mas tinha banheiro, tinha chuveiro, tinha tudo. Não era que nem hoje, né, que tem mais ainda. E daí me apresentar, daí a minha cunhada, a Raquel, que é a irmã dele, ela foi me apresentar o banheiro. Nós morávamos, quando nós casamos, numa casa, em cima era a residência, embaixo era um porão de chão, lá que ele deixava o cavalo encilhado, porque não tinha outra condução naquela época, era um cavalo, começou com um cavalo. E daí, então, e lá a gente guardava os mantimentos, que naquela época não tinha essa história de vencimento, não tinha, a gente comprava para um ano. Ia para Passo Fundo, fazia as compras, trazia para um ano, azeite, farinha, açúcar. Hoje não dá. Nós morávamos em cima e embaixo tinha aquele porão enorme. E ali, então, por cima,
vinha uma lata grande de querosene, furada, toda furada, e por cima a gente colocava água e tinha uma cordinha do lado que servia como uma alavanca, mas era uma cordinha. E daí puxava a água e saía, tomava banho. Fazer o quê? Não tinha, na época não tinha melhor, ninguém tinha melhor. Eu me lembro, eu morava numa casa na Rua Portugal. Me lembro quando construíram, eu devia ter 4, 5 anos, construíram um esgoto. E aí ficaram as tubulações e nós brincava. Demorou muito tempo. Nós brincava, cabia dentro dos tubos de esgoto, ficava andando dentro da cidade, que era ainda tudo aberto. Eu morava quase no lado do Parque Nocelli, do Moinho. A principal lembrança que tinha era os vizinhos. Quer dizer, tu vinha correndo da escola e tu brincava, se encontrava todo mundo na rua, ninguém se preocupava se tinha ladrão, ia na casa de um, ia na casa do outro, todo mundo recebia, as mães todas se conheciam, os pais, aí ia brincar, se sujar na terra. Eu tinha 2 irmãs, nós temos 2 e 4 anos de diferença, então se brincava muito, a escola era muito alegre, era escola pública, super tranquilo, foi momentos fantásticos, assim, eu me lembro até pôr do sol, a mesa grande, cheia de comida, quente. E da infância eu lembro também que meu pai viajava muito, então eu via mais ele fim de semana, né? Um pouco se repete, hoje eu viajo também bastante. Mas fim de semana era cheio. E no lado, assim como era sei lá, meu pai e minha mãe, eu não vivi em 4 irmãos, mas na frente da minha casa morava uma família que o filho tinha quase minha idade, a gente estudou junto uma época, e nós éramos que nem irmãos, assim, a gente se dava, fazia tudo junto. No lado morava um tio meu, que tinha vários primos, na frente morava os Lavinsky, atrás morava o Michel, no fim era uma comunidade ali, aquelas 2 quadras ali, todo mundo se conhecia, todo mundo se dava, era muito bom. Os meus pais adquiriram aquela casa nos anos 60, se mudaram de 4 irmãos para Erechim, e aquela casa foi onde nascemos, os 3 filhos nasceram nessa casa. Foi uma infância muito bonita, eu tenho a lembrança de que a casa era uma casa muito grande, ela era gigante, a gente usava, eu me lembro da base da casa, enfim, e tudo mais. O pai era uma pessoa que trabalhou muito nessa época, não era um pai presente no dia a dia, era a mãe que organizava a nossa rotina, uma fase que ele trabalhava bastante, e nós tínhamos contávamos com a ajuda dos tios, que eram os irmãos do meu pai, que moravam na mesma rua, um deles na casa ao lado, e foi uma infância muito feliz. A gente brincando na rua, vizinhos, enfim, é uma infância muito gostosa de se lembrar. Tive o privilégio, né, de ter nascido numa cidade que eu gosto muito, né, Erechim, e a Rua Portugal ali, ainda hoje é uma rua calma, né? Era uma rua tranquila de se viver, a gente caminhava, passeava e tinha uma vida realmente muito tranquila. Coisas que me marcaram na Rua Portugal, o meu pai tinha uma relação muito grande, muito forte com o trabalho e com os animais. Então eu me lembro do meu pai trazendo, agora a gente está falando, uma ovelhinha. E trazendo, ela tinha sido rejeitada pela mãe dela na nossa granja, e ele trouxe e a gente comprou uma madeira, eu e os meus irmãos, e a gente dava uma madeira para ela na boca. E o que me marcou muito é que a gente andava com ela como se fosse um cachorrinho, com uma cordinha, e ela era o nosso cachorrinho, andava para cima e para baixo. E um dia ela deitou na frente da Rua Portugal, onde a gente morava,
e a gente não conseguia mais puxar ela, porque ela era mais gordinha do que nós. E aí o pai disse assim, chegou o momento dela voltar para a granja. E foi um dia muito difícil porque, para mim, ela ia passar o resto da minha vida como se fosse um cachorrinho do meu lado. Quatro irmãos, no campo, sou proprietário da onde eu nasci e cultivo o terreno, planto, colho, labuto até o dia de hoje. Pouco, eu tenho só 20 e poucos anos, depois dos 80, né? Mais de 80. Ai, meu pai nasceu na Rússia, no lugar certo, eu não sei, mas ele serviu o exército na Argentina, foi soldado na Argentina. Isso depois de casado. Para mim falar é difícil, porque eu nasci muitos anos depois, sou o último da família. O pai era inteligente, estudioso na religião. Naquele tempo não tinha faculdade. Na religião judaica ele era profundo, pessoa inteligente, o filho não é. Culta. Conhecia o Talmud na palma da mão. Nossa história nasceu e se solidificou em 4 irmãos. Nossos amigos foram morrendo, mas suas trajetórias jamais foram e jamais serão esquecidas. Muitos queridos nos deixaram há muitas décadas, mas acreditamos que a vida é assim. Estava chegando o momento de meu filho Efraim entender como a vida realmente é. Levei o garoto conhecer onde o avô estava sepultado. Assim, meu menino entenderia desde cedo o verdadeiro sentido da vida. A minha mãe, uma mulher da cozinha, dinâmica, de muita fibra, uma mulher que não sei como é que eu vou explicar para vocês, mas posso já dizer isso, já disse tudo. É uma mulher muito dinâmica. Os meus irmãos, sabe como é? O tempo foi passando, né? Perdi, infelizmente, um irmão no exército, servindo
serviço. O exército em Passo Fundo. Ele já tinha servido o exército e foi convocado para a guerra em 42. Planto, cultivo, colho e como feijão lá onde eu nasci. Olha, não tenho muito porque eles perderam o rabo, os cabritos. Eu não crio porco, eu crio vaca. Nasci e me criei no Cabo do Arado, a boi. Logo ele ficou sozinho com os pais velhos. A mãe dele tinha 45 anos quando ele nasceu. Para a época era um horror, né? Enfim. Então ele nasceu dizendo o seguinte: ó, eu vou cuidar de vocês e eu nunca vou deixar isso se repetir de novo, que é passar fome e miséria. E ele, na verdade, com 12 anos, 10 anos, ele começou a trabalhar como adulto, entendeu? Plantar e fazer coisas. E depois levou os pais para a cidade, que era Quatro Irmãos, que eles moravam no interior. Olha, a gente é rapaz, já tem uma calcinha um pouquinho melhor, uma camisinha. Já conheci Porto Alegre, Malemar, e conheci uma velha feia lá. E ela aceitou meu convite. Que cinema? Nem sabia o que é cinema. Foi num dia, no rodeio, torneio de laço, ou laçando vaca. Me criei numa pobreza total. Às vezes um aviãozinho, todo mundo correndo olhar, ver o que é. Era um bicho. Tudo que a gente faz com gosto e prazer é bom. Carta à namorada, ela tinha preguiça de escrever. Eu não sabia escrever. Eu lamentava lá. Quem que te ajudou? Quem que te ajudou a escrever? Uma sobrinha. Como é o nome dela? Janete. Eu até soube que quem fazia as cartas, escrevia as cartas dele, era uma prima muito safadinha que eu tinha. Janete, ela me ajudava a escrever as Para dar as ideias. Que tu já falou com eles? Não, eu tinha falado. Ele pesca tudo. Daqui a pouco tu vai contar das minhas namoradas. Também. Ah, isso eu não posso contar porque eu nem quero saber. Meu pai foi uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser filha dele. Meu pai, até hoje eu me vejo dando exemplos para as pessoas de situações no dia a dia e lembrando das coisas que ele me ensinou. Eu acho que mais do que um pai, eu tive o privilégio de conviver com ele por mais de 40 anos do meu lado e eu aprendi muito com ele. Meu pai foi um empreendedor, um pai amoroso, um pai dedicado, trabalhador, um grande marido para minha mãe, uma pessoa que amava tudo que fazia tudo muito bem feito, assim. Eu acho que eu aprendi com ele a ser bastante exigente com as coisas na vida. A namorada? Ele foi. Como é que eu arrumei? Não fui eu, ela que namorou. O colono e Quatro Irmãos. Ela. Essa foi a maior, né? E o mais engraçado, que é a primeira e está aqui comigo. Tu vinha muito pouco ver a namorada. Não tinha outra namorada que ia aguentar isso. Ele foi muito social com nós, nos levou em vários lugares. A mãe dele foi incansável. Ela gostava muito de mim. E eu também gostava dela. Ela gostava muito de mim. E ela falava sempre para ele, toda vez que ele ia sozinho visitá-la, ela dizia para ele,
tu cuida bem da Clarice. Tu cuida bem dela, porque ela é uma joia. Ele, tá? Viu? Como ela me protegia. É que eu já não tinha meus pais, né? Era um dia como outro qualquer. Mas para mim e para minha querida Clarícia, o sabor daquele dia era inigualável. Pois estávamos retornando de Porto Alegre, estávamos voltando do nosso casamento. Era um momento especial. Minha mãe estava sorridente como jamais a havia visto. Estávamos todos felizes. A partir deste dia, de fato, eu me tornaria um pai de família. A vida de Clarícia mudou drasticamente. Uma menina da vida urbana, nascida e criada na capital, agora vivia no interior de uma cidade quase desconhecida. Era um novo momento, era uma nova vida. Segredo? Não existe segredo no sucesso da família. Tem que ser trabalhador e honesto. Depende do sentido de que interpretar, mas me sinto feliz, realizado, com saúde do pai velho. Honestidade. Justo. Isso está guardado aqui. Sempre direito. Respeito ao próximo e trabalho. Posso lhe dizer uma coisa, que um cara nascido no interior completamente, semi-analfabeto, e consegui, naquela época, uma menina, tá certo, feia, velha, né, tá, e trouxe, precisa ter uma ficha boa para levar lá para Quatro Irmãos. Uma casa de madeira, solitária, lá no meio das vacas, tinha leite. Minha adorável mãe levou-nos conhecer o quarto, mas Clarice parecia insegura. Talvez porque jamais imaginou estar em Quatro Irmãos um dia.
medo da solidão, sem sequer um familiar por perto, fez com que a menina de Porto Alegre, pela primeira vez, sentisse medo de estar só. Todos fazíamos o possível e o impossível para que ela se sentisse bem. Mas nem sempre as coisas eram como a gente queria. Mas eu dava graça a ter comida para fazer. Mas tinha. Eu me criei numa família muito humilde. Não pobre, tem muito isso, mas humilde. Digo isso que ainda já posso dizer que passou alguns anos, né? Eu trabalhei no serviço mais perigoso que tinha. Puxei tora. Seguidamente eu visitava o hospital para ver como estava a saúde de minha esposa. Havia grande preocupação por parte da minha família. Os cuidados eram imprescindíveis. Sabe qual é que era o meu apelido no meio dos colonos? São meus vizinhos até hoje. Os judeuzinhos loucos. Porque quando eles estavam dormindo, eu estava lavrando. Eu não sei se ela era professora, porque eu não fui junto com ela no colégio. Eu acho que era. Porque eu sou apenas 10 anos mais velho do que ela, né? Tudo que aconteceu na minha vida, na minha infância, tudo que ele ensinou, que a gente plantou, são coisas que eu tenho dentro de mim até hoje. Mesmo não estou em Erechim todos os dias, mas a Rua Portugal, a casa, até hoje quando eu passo por lá, eu fico muito emocionada. Porque eu tive grandes ensinamentos e eu tive uma infância realmente muito feliz ali, né? Muito feliz. Eu acho assim que o pai conseguiu passar para os filhos e não só para mim as coisas mais importantes que eu acho que um pai tem que passar, que é amor, a primeira coisa, né? Amor, um amor incondicional que ele tinha realmente pelos filhos. Amor ao trabalho, né? Que era meu pai era um exemplo de uma pessoa apaixonada pelo que fazia. E eu acho que o pai tinha um terceiro amor muito grande, que era realmente pelo lugar onde ele vivia. Eu acho que o meu pai, se ele pudesse escolher de novo, ele com certeza teria nascido em Quatro Irmãos e depois em Erechim. Então o pai realmente era uma pessoa da terra, do campo e depois de Erechim. Ele vinha para Porto Alegre e ele dizia que ele não contava as horas para voltar. Tinha um momento, foram várias vezes, que era triste. Era quando a minha mãe ficava doente e às vezes tinha que ir ela se operou várias vezes, teve vários problemas, tinha que ir para o hospital e nós ficava sozinhos, já era um pouquinho maior, ficava nós três sozinhos e às vezes ela ficava tempo fora ou ia se operar em Porto Alegre e a gente sentava os três e era muito triste porque não sabia quando que eles iam voltar. As pessoas queriam nos cuidar, mas não era a mesma coisa. Hoje a gente conversa com os filhos, explica o que vai acontecer. Naquela época, operação era vai morrer, entendeu? A visão que se tinha para ir para um hospital era morrer, entendeu? Era aquela tristeza. Foi uma fase assim, a mãe teve vários episódios que ela tinha que se ausentar, ela vinha a Porto Alegre, né, por motivos de saúde. E
E realmente, assim, os irmãos ficavam mais... A Márcia era um pouquinho menor, acompanhava a mãe, eu e o Efraim sempre mais juntos. E tinha aí, sim, bastante assistência dos tios, principalmente esse meu tio, que morava na casa do lado, era praticamente o mesmo pátio, né? E tinha choros, e vai para você operar, e daí tinha que se operar de novo. E operar era uma palavra que era sinônimo de morrer, entendeu? Quer dizer, tu vai embora e não sabe como vai voltar, né? Então, eram tristes aqueles momentos, eram bem tristes. Confesso que a maior dor que eu já senti em toda a minha vida foi quando tive que deixar meus filhos sozinhos para levar a Clarice a fazer uma cirurgia em Porto Alegre. Esta dor percorria meu coração, meus ossos, minha mente. Efraim, Rosane e Márcia. Eles eram a maior preciosidade que eu tinha. Era uma dor que jamais eu conseguirei explicar. Jamais. Eu me lembro que um momento muito marcante, emocionante, era quando meu pai, me emociona até hoje, ele vinha de Santa Catarina, da serraria que ele tinha lá, que era muito longe, balsa, levava, ele ficava, sei lá, 2, 3 semanas. E cada vez que ele voltava, ele trazia um monte de pedaços de madeira quadrado, como era uma serraria, então sobrava um monte de retalhos, e ele enchia a caminhonete e trazia aquele monte de retalhos, que na verdade eram para ser usados até como lenha. Mas na verdade aqueles retalhos eu era o que tirava da caminhonete e guardava. Só que não ocupava tudo, e a minha brincadeira é tirar aquilo lá e construir casinhas. E aí eu construía paredes, fazia aquilo, depois botava um lençol por cima e vinham todos os vizinhos, as crianças, né? A gente fazia piquenique ali embaixo. E naquela época eu já dizia que eu ia querer ser engenheiro, que eu queria construir, e eu adorava brincar com aquilo lá. Depois a gente derrubava, caía, daí fazia de novo e fazia estrada, e eram tudo pedaços quadrados de madeira, assim, que eram momentos... Meu garoto esperava eu chegar. Eu utilizava os restos de madeira para fazer seus brinquedos. No entanto, tornou-se engenheiro. Estava no sangue a herança genética de sonhar e conquistar seus objetivos. O pai, na verdade, era quase como uma exigência dele que fôssemos curiosos. Por exemplo, quando ele voltava de uma viagem de trabalho, ele insistia com a mãe, com a gente, que a gente perguntasse alguma coisa, como foi, o que fez. E a viagem também era assim. Por que é assim? Por que é isso? Por que tem aquela árvore? Coisas... E eu, quando as minhas filhas eram pequenas, eu também ia muito a Erechim para elas terem a convivência com os avós. E eu meio que coloquei isso também, e elas adoravam, dizendo assim, tem que estar ligado, tem que ser curioso. E meu pai era uma pessoa curiosa. E a curiosidade, ela move, ela te
te faz descobrir coisas novas. Então eu lembro muito dessas viagens, tento lembrar das coisas que eram divertidas. As comidas, a mãe levantava de madrugada para fazer o lanche para a gente trazer, a gente almoçava. Nós tínhamos um lugar na estrada que a gente sempre almoçava no mesmo lugar. Meus irmãos devem lembrar desse lugar, embaixo de uma árvore, que a gente até botou o nosso nome na árvore. Era mais ou menos no meio do caminho. Então a mãe acordava cedíssimo e fazia a comida. E eu, como sempre eu enjoava, não passava bem na viagem, eu me lembro de acordar já com o cheiro da comida que a minha mãe estava preparando, que já antecipava o que ia acontecer no dia, né? Que ia ser a viagem. Então era assim, bolinho de carne, pão, e, enfim, a gente levava umas coisas, parava embaixo dessa árvore. Então, por exemplo, do meu pai, minha mãe, eu almoçando junto com eles a vida inteira, e eu falando de médico, e o pai pedindo da granja, e comendo aquelas coisas que eles adoram fazer, que sabem que eu gosto, e tá sempre lá. Eu não consigo, eu acho que essa memória, eu vou ficar ela para sempre, independente do que acontecer, entendeu? Para mim vai ficar aquele tempo que não é muito, mas é um momento de dedicação exclusiva. Religião é uma estrada direto para qualquer pessoa. Toda pessoa tem que ter uma religião. Nenhuma religião ensina para o mal. Toda religião é boa. E eu me orgulho da minha. Não sobressaio da minha e não tenho inveja de outra. Minhas filhas e meu filho sempre me deram alegria. Márcia se tornou publicitária. Às vezes eu a chamava de jornalista. Efraim, engenheiro civil. E a Rosane formou-se médica. Tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu tive muitos momentos felizes, mas eu tive um momento muito feliz e ao mesmo tempo muito difícil com ele. Quando eu me separei, né, me divorciei, no primeiro momento eu tive muito constrangimento de contar para ele, porque para o meu pai uma filha mulher separada é uma coisa muito difícil. Porque, né, dentro dos valores dele, né, um pouco de machismo interior, ele achava isso muito difícil. E quando eu me separei, eu liguei para ele, para Erechim, e contei. No primeiro momento ele foi muito arredio, isso me assustou um pouco. E eu disse para ele que eu queria conversar com ele sobre isso. E quando eu cheguei em Erechim e sentei na frente dele, e fiquei mais de 2 horas conversando com ele e explicando para ele o que realmente era a minha vida e quais eram as razões que me levaram a, digamos assim, me separar, né, do pai do meu filho, ele me surpreendeu. Ele me pegou pela mão e disse assim: minha filha, agora eu vou passear por toda a Avenida 7 de Setembro, né, que é a avenida mais importante de Erechim, e eu vou mostrar para todas as pessoas que eu tenho orgulho de ti. Eu tenho muito orgulho, porque tu é muito corajosa. E eu acho que eu não só não tenho vergonha, mas eu quero mostrar para as pessoas que eu tô do teu lado e que eu te apoio muito. E a gente caminhou toda a avenida de mão dada em Erechim. E eu me lembro que as pessoas que passavam, ninguém entendia o que estava acontecendo, mas ele olhava para as pessoas de cima, sabe? Com muito orgulho de mim. Muito. Acho que foi o momento mais bonito da minha vida com ele. É isso. É isso, eu acho que eu tô chorando, mas é de felicidade, porque realmente é um privilégio ter tido um pai como eu tive. A extensão é pequena, né? Mas é relativo.
estou localizado numa gleba, um pedaço de terra muito boa, agrícola, mas já coincidentemente não é mais, é do campo para que entrou na serra do Rio Facão. Isso para mim é a maior alegria. Eu vou hoje lá fora onde eu nasci, no campo, se eu vou olhar um terneiro, uma vaca, um boi, um albe, para mim é uma satisfação. Tenho satisfação de tudo aquilo que eu criei e o que eu entendo. Tenho harmonia na família, felizmente constituiu a família, somos unidos, amigos, irmãs, cunhados, sobrinhos. Somos uma família unida, se damos muito bem, tenho prazer de qualquer encontro com familiar. Então eu sou feliz. Por quê? Não existe porquê. O tempo, a vida guia. Não convive quase, a gente não convive. Convivo um pouco com os netos moram em Porto Alegre, em São Paulo, tal, né? Tenho harmonia com a minha família, sou um homem, mantenho um respeito único com a família, adoto a criação íntima, para mim é o principal. Porque não adianta você ter economicamente A ou B, e se tu tem sentimento... Olha, tem uma coisa que eu pego, uma palavra, que o meu pai sempre dizia assim, que os netos são os juros. E eles têm uma realização muito grande. Grande parte do tempo que eles vivem, naquelas fotos, do que eles querem, é os netos. Porque os netos é aquilo que quem eles conseguiram passar, passou para frente. Porque eles não educaram os netos, entendeu? Sim. Mas na verdade, quando eles veem que os netos, me emociono, se dedicam, são pessoas dignas, são pessoas esforçadas, são pessoas de presença, enfim, gente. Eles se realizam porque eles dizem, não fui eu que fiz, mas foi alguém que e eu sei que está dando a continuidade, é uma sensação que, sei lá, eu acho que eu vou me realizar diferente o dia que eu vou ser avô, porque na verdade tu consegue enxergar a continuidade daquilo teu. Isso deve ter um significado, sabe? Eu não tenho isso ainda, mas deve ter um significado e para eles isso é muito importante. Tu laçava? Não é que eu laçava, eu laço hoje com 90 anos. Não vejo necessidade de me enroscar depois de velho, custa muito a salar, né? Eu usei a arma, não só na cintura, mas na cabeça. Uma pergunta engraçada. É engraçado porque, sabe, eu tenho... Todas as pessoas que são meus conhecidos são meus amigos. Negociei, eu era piazotão, eu tinha serraria, e eu vendia madeira do Solomon Yospe. Falei muitas vezes com ele, piazotão, porque naquele tempo eu era o mais novo da família e eu que determinava a família. Com 15 anos eu já era um homem barbado. Porque naquele tempo, com 15 anos, eu trabalhava igual qualquer homem hoje.
Adoro ensino a gemer, né? Eu aprendi a dirigir caminhão, puxando tora. Um Chevrolet 46, tinha uma serraria, eu serrava madeira para Ica. Eu tinha serraria, trabalhei muitos anos com serraria. Muitos anos com serraria, muito. Cortava as toras no mato, arrastado a boi, puxado a boi, estalerado a boi. Naquele tempo, uma junta de boi bom valia, era disputado. Não era fácil. Trabalhei muito fisicamente na minha vida. O serviço físico, para mim, foi e é, até hoje, um prazer. Pela época, naquela época, tudo era bom, era o melhor. Tinha uma calcinha, tinha uma camisinha, muito bem. Mas sou fã fisicamente brasileiro. Nasci e me criei no meio de brasileiros. Meus vizinhos, tudo brasileiro. Se eu moro em Porto Alegre até hoje, eu devo isso a ele, porque quando eu vim de Erechim com 15 anos, eu entrei no colégio e as pessoas me chamavam de colona, porque eu tinha sotaque de Erechim, e eu liguei para ele de orelhão a cobrar, que não existia celular, e disse assim: pai, eu quero ir embora dessa cidade, eu quero voltar para Erechim, as pessoas não me tratam bem, eu não me sinto, né? E ele disse assim para mim: minha filha, é o seguinte, tu não vai voltar para casa. E eu disse assim: mas pai, tu não me ama mais? Como assim não vou voltar? Eu não tenho mais casa em Erechim, eu tinha 15 anos. Como assim? Eu quero voltar, eu quero estudar na URI que eu estudava. Eu quero voltar. E ele disse assim pra mim: minha filha, uma filha derrotada, fracassada, eu não quero de volta. Enquanto tu não terminar o ano, eu entrei em março, isso devia ser em abril, maio. Se tu terminares o ano de colégio aí, no final do ano, tu olhares para mim e disser assim: pai, eu tentei tudo, eu tentei estudar, eu tentei fazer amigos, e eu não consegui. Ainda assim, eu vou pensar 2 vezes se tu voltar para Erechim. Mas agora, que tu recém chegou, que tu não tentou fazer amigos, que tu não tentou, é muito cedo. Eu não admito isso. Então assim, ó, tu tem que tentar tudo para depois dizer que tu não conseguiu. Então assim, ó, esse exemplo, chegou no final do ano, eu liguei para ele e disse: pai, eu estou gostando do colégio, eu estou gostando da cidade e eu continuo em Porto Alegre. Vou para Erechim, mas a minha vida é aqui. A mãe, ela sempre cuidou muito do estudo, ela sempre foi preocupada de nos dar uma formação. Ela tinha 2 preocupações. Uma era a família, e um pouco cobrando do pai que queria que eles dedicassem mais para a família, e a outra era a educação. Ela que cuidava dos temas. Eu nunca me esqueço uma das vezes que ela foi para o hospital e era final do ano, eu quase rodei, fui super mal na escola. Então ela cuidava dos temas, ela cuidava de estar sempre vestido com uniforme impecável. Como é que eu vou dizer assim? Eu não me lembro nunca dela gritar ou ficar braba, entendeu? Ela vinha de um jeito conversando e mostrando que acabava sempre eu reconhecendo se estava errado, mas de uma maneira sem gritar, sem... É uma pessoa muito forte, muito determinada, e é uma pessoa muito simples. Eu me lembro que ele consegue ter relação ao presidente da República, ao lixeiro. Ele sempre tratou todo mundo igual e ele só respeitava o trabalho da cidade. Então não importava o que tu fazia, como tu estava vestido.
Agora chegou a hora de falar de minha esposa, a mulher que largou tudo para vir comigo e assim formarmos juntos uma família. Essa mulher me deu 3 filhos maravilhosos. Foi uma mulher exemplar, uma pessoa digna de ser chamada de parceira. Clarícia foi tudo em minha vida. Foi a pessoa mais importante que eu pude conhecer. Agradeço todos os dias por Deus ter me dado uma esposa tão fascinante. Todos os momentos que convivi com ela foram de amor, foram de paz, tranquilidade e simplicidade. Será para sempre a minha porto-alegrense, como ela mesma citava em suas cartas de amor. Eu adorava cuidar das plantas em frente à sinagoga. Ali plantei, ali reguei e ali mesmo eu vi as árvores crescerem. Todos ficavam maravilhados quando as árvores cresciam e enfeitavam a natureza. Eu tive muitos amigos. De fato, todos os meus conhecidos, na verdade, eram também meus amigos. Gostava muito de tomar meu chimarrão, de viver cada momento saboreando meu mate. Eu sempre tratei a vida com alegria. Poucas pessoas me viram triste. Mas confesso que também tive momentos de tristeza, que até cheguei a chorar escondida. Tem um episódio que é clássico na minha família, a gente repete muito, que ele contava. Uso esse exemplo com meu marido e com as minhas filhas, que ele estava cuidando das terras com uma moto. Durante muito tempo ele teve uma moto. Inclusive ele dizia que a moto foi responsável pela sinusite que ele teve durante muito tempo, uma sinusite horrível. A culpa era da moto, e eu imagino que sim, naquele inverno lá de 4 irmãos, ele ficava andando de moto. E que ele chegou no lugar, acho que ele estava levando sal para o gado, alguma coisa assim, e tinha chovido muito e uma sanga tinha subido e a moto não tinha como passar. E aí ele olhou aquilo, tirou as botas, que na verdade as botas eram uma ferramenta fundamental de trabalho, e eu lembro isso quando pequena, que a gente engraxava, e as botas dele eram sagradas, também tem as botas. E ele tirou as botas e jogou na outra margem do rio, desse córrego, e pensou, agora sem as botas eu não posso voltar, eu vou ter que passar de qualquer jeito. E aí ele conta que ele entrou de pé descalço, acelerando a moto para não entrar água, e atravessou até o outro lado.
Então, assim, isso para nós tem um significado muito grande. E muitas vezes eu já disse pro meu marido, tá na hora de jogar as botas pro outro lado, vamos lá. Então, as gurias, minhas filhas também ouvem isso muito. E eu acho que esse é o maior legado que ele tem para mim, de sempre ir para frente. Aliás, ele sempre dizia, para trás só caranguejo, ele me dizia. Quem olha para trás e caminha é o caranguejo. Tem que olhar para frente. O Guidálio Fishman, ele já entrou na região aqui de Ponte Serrada há muitos anos atrás. Ele foi um pioneiro na serragem de pinhais aí. Tanto ele quanto o seu Adálio. Então se dizia assim, os judeus estão aí comprando pinhais. E como de fato eram pessoas que tinham muita garra e muito honestos. Com isso, continuamos novos negócios, novas sociedades. Na Serraria Vargel, outro pinhal em Ponte Serrada. E, afinal, ele me ensinou muito sobre madeira. E com o Guidálio, como contador dele, senhor Nelson Berto, fazíamos assim encontros no escritório do Berto. E nesses encontros nós então tratávamos dos negócios e aí saía contrato, batia contrato até meia-noite, 1h. E tinha nada, nós trabalhávamos mesmo. Complementando, como o meu pai já discorreu, o seu Guidálio, a família Fishman, fez parte, vamos dizer assim, faz parte até hoje, em especial, claro, o seu Guidálio, das nossas vidas, né? Da família Braganholo, digamos assim. Eu, desde criança, desde 15 anos, que tivemos o primeiro contato com o seu Guidálio, com a família, e sempre acompanhando o meu pai, eu sempre vi os dois sendo companheiros, sendo negócios constantes, e, claro, o principal, a grande amizade que surgiu e que veio a existir entre as famílias, né? Eu lembro fatos como quando da aquisição de uma área de terras próxima à nossa indústria, que foi lá pelos anos de 72 por aí, né? Então lá se vão 50 anos aí, né? E inúmeras vezes, inúmeros encontros de negócios, reuniões, e o seu Guidálio, para mim, sempre foi um exemplo de uma pessoa com princípios de honestidade, de lealdade, de sinceridade, né? Pode-se dizer que durante todo esse tempo dessa amizade nunca houve sequer uma discussão ou qualquer desencontro em acertos, em sociedade, né? Então, o seu Guidálio sempre foi um exemplo de uma pessoa correta, uma pessoa de retidão, né? Uma pessoa de raciocínio muito rápido e que veio, para mim, a ensinar como se deve proceder em sociedades, em negócios, né? Aquele homem que sempre cumpriu com tudo que combinou, aquele homem que nunca deixou de honrar com os compromissos que assumiu, né? A família Fishman é um exemplo que deve ser seguido, né?
essa amizade não foi amizade de 1 ano, de 2, né? Mas sim de uma vida praticamente, né? Laços que permanecem até hoje. A família Fishman, eu tenho lembranças desde criança, início da década de 70, quando o meu pai, o senhor Avelino, ia a Erechim fazer os acertos com o seu Guidalho, e a gente tinha o hábito de acompanhar. Então, normalmente, passava-se uma tarde lá fazendo os encontros de contas, e nós, crianças, ficávamos brincando com uma das filhas, a Márcia, que era mais ou menos da mesma idade que eu tenho. Então, era uma forma de interter a tarde e aguardar o acerto do seu Avelino, com o seu Guidalho. Lembro também que próximo à residência existia uma distribuidora de doces, ou um fabricante, algum dos fabricantes de doces de Erechim, onde nos divertíamos, pois não tinha tantos fabricantes, não tinha tantos fabricantes de doces na região, então era uma oportunidade de usufruirmos um pouco de chocolate, de balas. Então isso ficou uma imagem de criança. Voltamos a conviver bastante com o seu Guidalho e também com o Efraim na década de 90, onde cerramos uma floresta de araucárias de propriedade deles, e o seu Guidalho nos deixou uma lembrança muito forte no seu legado, na forma de ele administrar essa floresta e posteriormente administrar a forma de comercializar a madeira serrada. Ele sempre gostava de guardar a madeira e aproveitar as oportunidades de venda quando os preços estavam melhores. Então isso serviu como uma grande escola, porque eu ainda jovem aprendi e tenho essa forte lembrança de guardar e aproveitar os bons momentos para comercializar. Bem, isso aconteceu natural, né? Essa evolução que teve, essa semente que o seu Guidalho Fishman plantou, foi por acaso. Sem sombra de dúvida, o objetivo nosso é realmente continuar o trabalho plantado lá bem lá atrás, pelo pai do Efraim. Essa homenagem que é prestada ao seu Guidalho, eu acho que é muito merecida por tudo aquilo que ele representou, por aquilo que ele fez, pela semente que ele plantou e pela continuidade que se está dando dentro das atividades que ele semeou na época passada. E a gente era acostumado, ele dizer as palavras, aí ele começou a repetir, a gente diz, mas a gente nunca, todas as perguntas que ele fazia, nós respondíamos como fosse a primeira. Era tão bom falar com ele, né, que isso não nos atrapalha nunca. Essa doença não nos atrapalhou nada em relação com ele. Sim, ele tinha, como eu tinha com ele um respeito, ele tinha com nós. Ele gostava muito da gente, ele preservava muito. Ele pedia como é que está a tua família, como é que estão os teus filhos. Ele gostava muito de pedir como é que estão todos os funcionários, como é que estão, aquela pessoa está bem, isso, aquilo. Ele gostava muito dos funcionários deles. Ele adorava nós aqui. E aqui era a vida dele. E para mim também vai ser a minha vida aqui. Eu adoro aqui. Faz muito bom. Numa palavra, o sobrenome da história dele. Essa é a maior herança. Ele não deixou riscos, ele não deixou mágoas, não deixou... Então é um compromisso enorme, mas ao mesmo tempo é a maior herança. E quando eu faço as coisas que ele fazia, quando eu encontro sempre a mesma porta aberta, a mesma história de dedicação, de ajuda, e eu sinto um orgulho enorme de seguir isso. Eu acho que o grande legado dele, pelo menos para mim, né, como filha, é quando eu acho que alguma coisa está muito difícil, quase impossível de fazer, não desistir, né? Sempre ir além, sempre, digamos assim, acreditar que eu vou conseguir chegar. Então eu acho assim, eu vejo o pai olhando hoje, acho que ele era um visionário, era uma pessoa à frente do tempo dele, porque ele fez muitas coisas que não dá para acreditar como é que ele foi fazendo isso, entendeu? Então é muito importante que se diga e que se ressalte
os princípios dessa pessoa, né? E que eu acho que por todos os locais aonde ele andou na vida dele, ele com certeza deixou isso, deixou esse legado para todos nós, para os filhos dele, com certeza, né? Jamais esqueceremos, eu e a minha família, de tudo aquilo que foi e que está sendo em nossas continuidades de amizades, e que isso nos orgulha muito em assim estar junto com a família de Guidálio Fishman. Todo mundo que passou por ele guarda muitas lembranças boas. Todos os meus colegas, eles não podem falar, mas eu falo por eles, eles adoram, eles ainda, a imagem dele continua aqui com nós. E a gente anda por nessas armazéns aí, a gente vê que ele deve estar presente ali, porque a gente vê que se a gente fizer uma coisa diferente ou mal feita, parece que ele está ali do lado, cobrando nós. Ele foi muito, muito bom para nós. Ele ensinou a nós a trabalhar, a não ter preguiça com nada, enfrentar as dificuldades e assim eu acho que a vida fica bem melhor. Efraim, esse é meu garoto, meu guri. Tenho orgulho dele. Dizem que é parecido com a mãe, mas herdou os meus traços e meu gênio. Tenho muito orgulho dele. Rosane, minha filha, minha médica, tenho enorme orgulho desta menina. Ela cresceu, mas continua sendo a mesma garotinha. Tenho especial cuidado por ela. Minha eterna criança, minha amada filha. Márcia. Para quem não sabe, essa é a minha caçula, é a minha bebê. Eu sempre tive por ela muito carinho. Eu a protegia como jamais imaginei proteger alguém. Eu a amo para sempre. Meu tempo está chegando. A vida é curta e é muito longa ao mesmo tempo. Eu fiz o que deveria ter feito. Semeei, plantei e colhi. Hoje, minha semente está espalhada. Nem eu sei onde chegarão as flores das sementes que plantei durante todos estes anos. Não quero que chorem por mim, mas quero que continuem a espalhar pelo mundo as sementes que a vida me ensinou a jogar pela terra. Deixo aqui o meu abraço a todos os que, assim como eu, lançaram a semente pela terra. Deixo essa frase de Enfield: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Se ele estava aqui presente ainda, eu ia agradecer e dar um forte abraço para ele. Onde andará aquele que me educou, aquele homem que me amou e que também eu amei? Onde andará toda a simplicidade de quem foi bom de verdade
e de saudade eu já chorei. Velho querido, hoje eu sou um moço feito, mas me falta voz no peito quando falo de você. Por não ter tido tempo de falar, meu pai amigo, e dizer ao teu ouvido quanto orgulho de você. Quero meu pai para conhecer meus filhos. Quero meu pai pra brincar de qualquer coisa. Quero meu pai pra voltar a ser criança, ensinar-me outra dança, em seu colo poder sonhar. Eu te guardei no coração para o sempre e dar a ti o melhor presente numa data especial. Cantar a letra que você pediu pra mim, mas Deus quis que fosse assim. Não avisou, não deu sinal. Certos momentos eu aqui fico a lembrar do seu jeito de me olhar e meu filho a perguntar. O seu pai era igual você é comigo, dá presente, é amigo, quase nem posso cantar. Quero meu pai para conhecer meus filhos. Quero meu pai pra brincar de qualquer coisa. Quero meu pai pra voltar a ser criança, ensinar-me outra dança, em seu colo poder sonhar. Na vida a gente tem aquilo que merece, mas há coisas que acontecem, é difícil aceitar. A morte é quando acaba toda a dor do peito. Cedo ou tarde dá um jeito de algum pai pro céu levar. Paixão, amigo, hoje eu não tenho mais medo. Pode ser que seja cedo para poder te falar, mas daqui a pouco a gente até se reencontra. Brinca, ri, passada a conta, vai ser bom poder brindar. Quero meu pai para conhecer meus filhos. Quero meu pai pra brincar de qualquer coisa. Quero meu pai pra voltar a ser criança, ensinar-me outra dança, em seu colo poder sonhar. Quero meu pai para conhecer meus filhos. Quero meu pai pra brincar de qualquer coisa. Quero meu pai pra voltar a ser criança, ensinar-me outra dança, em seu colo poder sonhar. Em seu colo poder sonhar. Ficou massa esse negócio aí, cara. Ele me ensinava essa música aí, bicho. Cara, tem explicação.